Ok. Bom, meu nome é Silvia, meu tema é inovação e competitividade na indústria de TI, e eu escolhi analisar e delimitar o segmento de software sob encomenda no município de Vitória. Brevemente, queria fazer um alinhamento do que eu vou explanar nessa apresentação. Eu vou seguir a estrutura da dissertação mesmo, e, ao final, vou apresentar os principais resultados da pesquisa empírica. Mas, primeiramente, vou fazer uma breve descrição e apresentar algumas dificuldades que eu tive em relação à pesquisa, como sugestão do Arlindo. Bom, depois de muita análise, a gente conseguiu delimitar que o objeto seriam as empresas que desenvolvem software sob encomenda no Espírito Santo, em Vitória, com o objetivo de analisar a importância da inovação para a competitividade desse segmento e das empresas que o compõem. A metodologia dos 2 primeiros capítulos é de revisão bibliográfica, e o estudo de caso eu fiz aplicando um questionário para 50 empresas, se não me engano. Eu vou detalhar melhor isso no final. Trabalhos correlatos foram apresentados nesse segmento, foram de Santos, que apresentou em 2005, defendendo a tese de mestrado, uma monografia, não, uma tese de mestrado sobre Knowledge Intensive Business Services, que incluía alguns softwares sob encomenda, que deu uma luz em alguns pontos sobre o desenvolvimento do setor de softwares no Espírito Santo. Dias e Pinto, em 2006, foi uma monografia, que gerou um artigo, e eles baseado numa pesquisa de campo que estava sendo feita naquele momento para analisar especificamente o setor de software na Grande Vitória. Também me ajudou bastante para desenvolver esse trabalho. E em outros lugares, Serê e vários outros autores, em 2010, que foi mais atual, fizeram uma análise próxima da que eu fiz, só que só com as micro e pequenas empresas que desenvolvem softwares em Londrina. Os principais atores utilizados ao longo do texto foi o professor Paulo Tigre, o Roselino, que desenvolveu uma tese de doutorado bastante extensa e completa sobre o tema, só que não sobre software sob encomenda, ele abrange todo o setor de softwares. E alguns autores norte-peterianos que sempre tendem a aparecer, que é o Friedman, a Carlota Pérez, o Suete. Nesse meio tempo, esse trabalho era para ser inicialmente teórico, quando eu tinha outro orientador, então eu tinha uma certa dificuldade com tanto material lido, de fazer um link da teoria do objeto teórico com o objeto empírico. Então, às vezes, parece que a dissertação deu certos saltos, e o Arlindo tentou me ajudar o máximo que ele pôde com isso, mas acabou mesmo faltando isso, talvez por falta de maturidade acadêmica, por falta de tempo mesmo, por causa das adversidades que eu tive, mas eu preferi não omitir esse conteúdo, porque já era muito material, e o Arlindo até falou, talvez precisasse até cortar mais coisas. Mas, enfim, eu particularmente teria iniciado a pesquisa pela parte empírica, se eu fosse começar de novo, e a partir daí desenvolver um arcabouço teórico mais adequado para o trabalho, mas não foi possível dentro do tempo. Enfim, vamos dar início mais ou menos ao conteúdo. Eu não vou me repetir, porque a banca já leu o texto, né? E o Arlindo pediu que eu me mantivesse breve. Então, para o capítulo de referencial teórico, eu analisei 3 escolas de pensamento econômico, sob a ótica do seu agente econômico, que é o mercado, o papel da inovação dentro dessa escola, ou vertente de pensamento econômico. Eu escolhi a escola neoclássica por ser mainstream e a mais utilizada para análises econômicas em geral, mas concluí, no fim das contas, que por causa dela considerar a inovação dentro de seus modelos como uma variável exógena, não explicava adequadamente um mercado que não explica adequadamente inovações. A nova economia institucional se aproxima um pouco dos Schumpeter e neoschumpeterianos por possuir uma metodologia evolucionista. No entanto, dentro da NEI também utiliza alguns métodos neoclássicos, e eu achei legal para fazer esse link com a teoria de Schumpeter e os não-schumpeterianos, que, no caso, eu achei mais adequada para explicar um mercado que é tão rico em inovação como o de softwares. Bom,
Aqui, inclusive, é um lugar que tem um salto que eu não consegui fazer, porque eu precisava das características do processo de inovação, quando eu falo em teoria, mais especificamente sobre inovação. Aí, parte da estratégia, as fontes de conhecimento, aprendizado que o inovador utiliza, o empresário utiliza para poder dar início ao seu processo de indução e inovação, e processo de inovação e por seguinte, difusão tecnológica. Inclusive, essa estrutura mudou várias vezes. Bom, o texto segue, onde eu escolhi fazer um panorama de outros países também, para entender como é que, em outros países, esse segmento lida com inovação. No entanto, outra dificuldade que surgiu foi achar dado específico de software sob encomenda, porque a Índia, a Finlândia, inclusive a Europa inteira, trata os dados de software como um agregado. Aí, de alguns outros trabalhos, eu consegui tirar alguma coisa específica de software sob encomenda, mas, em geral, os dados que eu consegui foram do setor em geral. Eu tentei fazer uma análise de uma forma que fosse o seguinte, que eu pudesse explicar se esses países tinham disponibilidade tecnológica, viabilidade econômica e possibilidade institucional para desenvolver esse setor inovativo de software. A conclusão que eu cheguei aqui na Índia foi muito investimento em educação e parques tecnológicos, que deu possibilidade tecnológica, as políticas públicas que deram possibilidade institucional para se desenvolver aquilo, e, claro, os investimentos de diversos setores, lá a combinação de público e privado, se não me engano. E na Finlândia, a política de inovação deles foi mais generalizada, atingindo todos os principais setores da economia. No Brasil, a maioria dos trabalhos que eu vi falam que as políticas de desenvolvimento de software, qualidade de software, como o programa Softex, foram mais setoriais. Outra falha que o Arlindo apontou, e eu concordo, é que do Brasil para Vitória foi um salto muito grande, mesmo tentando melhorar o texto sobre o Espírito Santo. Ele acha até que esse ponto tinha que ir para o próximo capítulo, eu vou levar em consideração, inclusive. E aí eu falo do Espírito Santo, do cenário do software aqui, que desde 2005 tenta se criar um polo de software em Vitória, mas, em geral, as institucionalidades que apoiam o desenvolvimento desse setor aqui são incubadoras, a própria universidade, tem os editais públicos de inovação, enfim. Tem existido um crescimento do setor, inclusive eu escolhi por ser de maior participação dentre todas as atividades de TI, 38% de participação no mercado, de TI em geral, onde inclui consultoria em TI, manutenção de computador, enfim, todas as atividades relacionadas à tecnologia de informação. Bom, com isso, eu quis desenvolver uma pesquisa em campo. Primeiramente, eu tentei telefone, e-mail, não consegui durante meses. Aí o Arlindo ficou preocupado, ele falou: se a gente conseguir 2, tá bom. E eu consegui 6, aí já foi uma vitória gigante para mim. E assim, eu desenvolvi o questionário baseado na Pintec, do IBGE, que, por sua vez, a CDE é manual de Oslo, e para conseguir as empresas, eu tive que contactar o Sindicato de Empresas de Informática do Espírito Santo, que, no fim das contas, foi um bate-papo super esclarecedor sobre as tendências para o setor e para as empresas em Vitória, porque o diretor do Sindicato tem uma empresa de software sob encomenda, e foi a primeira atividade dele logo quando eles iniciaram, nos anos 90. E foi bem bacana essa conversa, que eles também proporcionaram que mais 3, pelo menos, entrevistados respondessem no questionário e me ajudaram bastante. Eu escolhi um estudo de caso, porque inicialmente eu queria analisar o setor. No entanto, como eu sabia, ou deduzir que iam ter menos empresas, eu consegui analisar empresa por empresa. Então, deixei essa metodologia de pesquisa empírica. Os instrumentos de coleta e análise utilizados são questionários, tentativas de entrevistas, enfim, e tabelas, gráficos para representar os dados e suas análises depois. Aí eu separei os principais resultados
assim, que eu achei mais interessante, ou coube, da pesquisa empírica. Bom, eu fiz esse quadro com o perfil das empresas. Só tem uma empresa, acho que de médio porte, todas as empresas são, em geral, micro e pequenas empresas, então, financiamentos e programas como o Sebrae que acabam beneficiando também essas empresas. São 58 empresas, se não me engano, pela Relação Anual de Informação Social do governo, e eu consegui enviar para 50 empresas o questionário, eu recebi 6, e o panorama que a gente teve foi mais ou menos esse aí. Atende praticamente todos os setores que eu coloquei como disponíveis lá. Quase todos atendem o mercado nacional. Já tem empresa, essa daqui que eu achei mais legal, uma das mais novas já atende o mercado internacional, ainda está incubada lá na Tec Vitória. Então, teve muita coisa bacana em termos de inovação. E as maiores empresas que estão mais tempo no mercado inovaram menos, apesar de terem prestado grandes números de treinamentos e investimento em P&D, ainda assim, só tiveram pequenas inovações organizacionais e marketing, como vocês dizem, nos próximos. Processo e produto, 67% inovaram, 33% não. Já organização e marketing, 50%, 50%, mas o que eu achei legal foi a percepção de impacto das empresas, da percepção do impacto da inovação nas empresas. Ficou bem dividido, porque nem todas responderam, porque 3 das empresas marcaram que não inovaram. Daí entra como mais importante, ficou igual para o processo organizacional. Vamos lá. Infelizmente, não tem um dado mais relevante. Aí tem o perfil dos funcionários da empresa, a maioria tem bastante, maioria de pós-graduação e nível superior, essencialmente dividir as pós-graduação, mas como a maioria das empresas não tinha muito funcionário, eu achei desnecessário e agreguei, então ali inclui doutorado, mestrado e lato sensu. Alguns dados interessantes, perfil percentual de mulheres, fez com 2, 3 funcionários. Uma que tem 3 funcionários é uma das mais inovadoras que eu pude identificar. É muito legal isso. Ficou muito diversificado. Deu 2 empresas maiores com o mesmo perfil e as pequenininhas também. Elas demonstraram ser mais inovadoras do que as maiores, apesar das maiores pelo produto que elas apresentavam, elas já foram inovadoras, deram uma estagnada. Até que essa pesquisa que eu fiz é qualitativa, então a gente deu marcas de importância para alguns pontos nessa parte aqui, as fontes de informação para a indústria e inovação e etc. A maioria achou mais importante ou se utiliza mais, 83% de fontes internas da empresa, acho que não dá para ver aqui. Em laranja ali, 17% afirma que usa sim fontes externas à empresa, que são consultorias, universidades, institutos de pesquisa, e 17% centro educacional e institutos de pesquisa. Então, aqui tem as principais fontes de informação e a importância que cada empresa deu, das 6 empresas deram para cada item. E foi bem legal, a maioria já usa bastante internet, ou dá bastante importância à internet. Eu achei legal esse dado aqui de clientes ou consumidores, porque indica uma tendência de Open Innovation, inovação aberta, quando os inovadores tendem a compartilhar a sua inovação para receber feedback, dos clientes, funcionários, e agregar o máximo de relacionamentos possível dentro dessa inovação para ela ter a sua aplicação rentável e melhorar processos e produtos. Hoje em dia, as empresas montam dentro da sua plataforma online, tem programas de gestão, tem reuniões para induzir inovação. A Coca-Cola já abriu essa plataforma de gestão, por exemplo, para seus clientes também inovarem.
junto com ela. Enfim, é uma tendência muito grande nesse setor de TI e apareceu aí na pesquisa, eu achei legal. Eu peguei uns dados que eu acho legal também, que eu acho muito importante para o desenvolvimento desse setor, principalmente aqui em Vitória, que é participação em rede de cooperação e outras coisas que agregam, inclusive, esse tipo de relacionamento entre todos os stakeholders, ou todas as partes envolvidas no processo de inovação. Ali não dá para ler, mas são clientes consumidores, fornecedores, concorrentes. Ninguém se utiliza ainda de concorrentes, mas já é uma prática que está ocorrendo entre as empresas, de parcerias entre concorrentes para os dois se beneficiarem de uma inovação. Ali, empresas de consultoria, outras empresas do mesmo grupo, arranjos produtivos locais, universidades, incubadoras, instituições de ensino e centros de treinamento e capacitação. Aqui eles deram um grau de importância também, e percebe-se que aquele dado que apontou lá, ele vem em estatística de 50% já utilizam desse relacionamento clientes-consumidores e 50% ainda utilizam incubadoras. Duas das empresas que eu entrevistei, inclusive, ali, ainda estão incubadas lá na Tec Vitória. Enfim, eu achei importante levar em consideração esse dado, que também está incluído na Pintec, porque em Vitória, com a criação agora do polo de software que está finalmente saindo do papel, arranjos cooperativos podem vir a ser um impulso para a competitividade dessas empresas em termos de desenvolvimento de inovação. Foi bem rápido até. O Arlindo pediu para eu levantar alguns pontos de agenda de pesquisa futura, talvez com desenvolvimento de doutorado, fazer essa adequação da convergência teórico-empírica, que faltou no meu trabalho, e fazer melhores links, uma coisa mais concisa e completa sobre o assunto. Talvez analisando as novas tendências de plataforma, que, inclusive, isso foi muito debatido na reunião que eu tive no sindicato. O Emílio falava que o setor estava mudando demais, estava complicado até de acompanhar, e eles tendem a diversificar os produtos dentro da empresa, não fazem só software sob encomenda, acabam englobando pelo menos uns 2 tipos de desenvolvimento de software e consultoria em TI, porque os dados vêm demonstrando, apesar de pequena, uma queda da atividade de software sob encomenda especificamente a nível nacional. Foi complicado medir a nível local, porque eu não consegui dados mais atualizados, mas até entre 2006 e 2012 que eu tinha dados, pelo faturamento, vinha demonstrando no município o crescimento do setor. Bom, em termos de tendência para o futuro do setor, computação em nuvem e baseados em internet se demonstraram ser a novidade para o desenvolvimento de software sob encomenda, inclusive a pedido de clientes. Eles falam, fazer um software, podia colocar ele online. Isso tem acontecido muito, então, aquela ideia de que o software é um programa que liga o hardware ao sistema operacional está se desfazendo. Então, eles nem chamam mais de software sob encomenda, chamam de plataformas, de sistemas. Então, tem uma tendência à modernização do setor. Eu meio que fiquei meio sem chão uma hora, porque eu achei até que eu peguei o tema tarde demais. Aí, quando eu terminar meu trabalho, ele já vai estar defasado. Mas, enfim. E finaliza a estrutura do trabalho com as principais referências, que foram aquelas apontadas no início. E é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa importante a falar. Bom, foi isso que eu preparei para vocês, dentro do que o orientador pediu, que fosse breve, pressupondo que a minha banca já leu a dissertação. Eu agradeço a presença de todos, professor Paulo, professor Arlindo, por tudo, pela paciência de vocês, principalmente. E muito obrigada. Né? No meu e-mail, acho que eu tenho. Ok, professor? Então, vou gravar.